Não é, eu agradeço, enfim. Bem, aí para mudar as imagens, é isso, né? Só. Bem, eu tenho trabalhado ao longo das minhas pesquisas sobre a questão da representação gráfica da cidade, tá? E de sua história, desde a dissertação de mestrado, passando pela tese de doutorado. Em minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu trabalhei em como a computação gráfica representa o passado da cidade e como ela se diferenciava em relação às outras formas da representação gráfica, desenho, pintura, fotografia. Abordava-se a questão da representação gráfica, o desenho, essas linguagens, como forma de dar sentido às coisas, né? E a produção histórica do espaço urbano através dessas formas de representação gráfica. No doutorado, eu trabalhei com os mapas da cidade de Porto Alegre, desde a fundação até o advento da República. De uma certa forma, eu posso dizer resumidamente que trabalhei com a história da cidade de Porto Alegre através da história dos seus mapas, os que existem fisicamente, por uma abordagem da história cultural. É importante ressaltar nessa questão que as representações gráficas, nesses trabalhos que eu faço, são vistas como uma linguagem essa que pode ser lida e que se constitui em um discurso que produz a cidade que eles desenham. O tema desta palestra trata, de uma certa forma, de analisar um tipo especial de imagem de cidade, a saber, as imagens produzidas para se planejar a cidade. Ao longo da história das cidades, as linguagens gráficas têm sido utilizadas pelos urbanistas principalmente de duas formas. Primeiro, na apreensão e na concepção do espaço urbano. Nesse sentido, temos primeiramente o que se pode chamar de imagens de registro ou imagens reprodutoras, que atuam como um meio de conhecimento do espaço da cidade, evocando locais e aspectos já conhecidos. Diferenciando-se dessas, temos as imagens de planejamento, ou imagens antecipadoras, que são utilizadas para planejar a cidade, tanto a criação de uma nova cidade, quanto a projeção de uma nova organização interna ou a sua expansão. Quando se fala de planejar a cidade, a imagem ao lado da palavra e do texto se impõe como um importante meio. Pode-se dizer que o planejamento recorre às palavras e às imagens para exprimir uma vontade e justificar uma intervenção pública. Como expressaram Alverne e Musso, as palavras sozinhas não são suficientes para dar conta das formas de mediatização às quais as políticas de planejamento fazem recurso. O território é construído, ele resulta de representações sociais dos atores que nele têm um desenho e um projeto. É um objeto visual que a cartografia e a geografia se puseram a colocar e a representar em imagens. As imagens sempre acompanham o planejamento urbano de uma cidade. E, portanto, os seus planos. As imagens permitem de forma mais fácil o diálogo entre os diversos atores. No mundo onde as imagens são cada vez mais consumidas, falar das imagens conectadas ao planejamento de Porto Alegre é falar principalmente de seus mapas, mas também de fotografias e de outras imagens que foram colocadas ao serviço do planejamento, já que, como apontam os mesmos autores, o planejamento do território inventou novas formas visuais mais variadas do que os mapas dos geógrafos, mas se inspirando nos mesmos. Se olharmos os materiais imagéticos que mostram ou apresentam os planos de cidade, podemos constatar a existência de uma grande quantidade de mapas, mas também de perspectivas, elevações verticais, fotografias, esquemas, gráficos, diagramas, mapas mentais, etc. Este tema pouco explorado permite suscitar uma reflexão entre a produção das imagens e o discurso político. Trata-se, na verdade, de explorar as relações entre planejamento e seu imaginário, e suas imagens. A forma e a técnica dessas imagens sofreu, ao longo do tempo, podemos ver isso analisando os mapas, partimos de mapas manuscritos que se configuravam em mapas únicos. Tem-se depois o mapa impresso, do qual se faziam tiragens limitadas, né? Passamos pelas fotografias aéreas e com elas os mapas aerofotogramétricos.
E hoje a gente tem os mapas digitais, tanto as imagens de satélite quanto os mapas vinculados ao sistema de informações geográficas, que permitem uma produção quase infinita de mapas conjugados a dados. Peço desculpas, eu pensei que tinha duas pessoas. Eu acho que eu liguei sem querer. Desculpem. Bem, o planejamento da cidade, como já mencionei, envolve diversos autores. Como bem coloca Arnaud Frémont sobre o planejamento do território francês com as imagens, pode-se reconhecer três forças em ação. A primeira é a do Estado. É o Estado que planeja, que delimita, que constrói. E segundo, as técnicas de representação, que se modificam ao longo do tempo, e através das quais alguns atores se impõem, sem os quais o poder político estaria desarmado. Os primeiros geógrafos, os engenheiros militares, os urbanistas, os economistas, os administradores, sociólogos, etc. E, em terceiro lugar, a sociedade civil, isto é, o poder, a técnica e o cidadão. O planejamento contemporâneo pode ainda se ler e observar nesse tríptico. No caso da tese, onde eu estudei os mapas de cidade, esse universo de mapas estudados se configura, na acepção de Cosgrove, em mapas de registro de cidade. Pode-se dizer que, em seu conjunto e nas suas continuidades e inflexões, essas representações histórico-culturais inventaram e produziram diversas Porto Alegres. Pois cabe lembrar que os mapas são uma maneira de olhar o mundo, são pontos de vista, leituras do mundo. Como tais, impõem a verdade de seu discurso em relações de poder e funcionam, então, como um dispositivo de governo. Isso já é verdadeiro quando a gente pensa nesses mapas de registro da cidade, mas torna-se mais premente quando se pensa nos mapas que são utilizados para planejá-las. Cosgrove foca em seu artigo nas formas que o mapa urbano se posiciona entre o criar e o registrar a cidade. Essa colocação de Cosgrove foi explicada também por Teixeira ao dizer que a cartografia urbana pode ser lida de várias formas, contendo vários níveis de leitura e significado. A cartografia dá-nos informação sobre a localização geográfica e as razões de escolha do sítio para a implantação dos núcleos urbanos. Permite-nos entender as características fundamentais dos traçados urbanos em sucessivos períodos históricos, os conceitos subjacentes a esses traçados, a sua gênese e os seus principais períodos de desenvolvimento, e ainda as sucessivas experiências urbanísticas realizadas em diferentes locais e também a transmutação de influências. Porque eles circulam, as ideias cartográficas circulam numa questão de circulação de ideias, elas não nascem sozinhas. E ele ainda coloca que, como qualquer outro registro do documento, a cartografia é produzida para um objetivo específico. Isso verifica-se no caso da topografia produzida enquanto representação da realidade, isto é, quando se trata do levantamento de uma situação existente, ou quer no caso de uma topografia produzida enquanto representação de uma realidade não construída, isto é, quando se trata da representação de um projeto ou de uma intenção. Nesse sentido, os planos das cidades devem ser vistos como uma projeção intencionada e, portanto, claramente interessada, e configuram de uma forma particular a relação entre a história da cidade e o seu planejamento. Nas imagens dos planos, pode-se, portanto, apreender as questões históricas, políticas, econômicas e sociais, já que essas imagens se configuram não somente como ilustrações, elas são um discurso que produz a cidade. É importante observar, no entanto, que quando falamos das imagens de registro, e me detenho aqui nos mapas, cada mapa estudado mostrou uma Porto Alegre, tanto como registro do ano de sua feitura, quanto de um determinado ponto de vista, e também em contexto histórico. Mas, em se tratando das imagens mapas de planejamento, elas se diferenciam das de registro na medida em que elas representam ideias muitas vezes modificadas na implantação, quando não ideias de projeto nunca concretizados, o que também tem um significado. Mais adiante, um autor se refere que esses mapas, ele diz assim, que há mapas que desenham a cidade, mas não produzem a cidade efetivamente. Pode-se talvez dizer que as imagens de planejamento produzem uma cidade ideal em oposição a uma cidade real.
A poesia de Ítalo Calvino, em As Cidades Invisíveis, expressa bem essa questão quando ele fala da cidade de Fedora. No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, há um palácio de metal com uma esfera de vidro em cada cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul, que é o modelo para uma outra Fedora. São as formas que a cidade teria podido tomar-se por uma razão ou outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. Em todas as épocas, alguém vendo Fedora tal como era, havia imaginado um modo de transformá-la na cidade ideal. Mas enquanto construía o seu modelo em miniatura, Fedora já não era mais a mesma de antes. E o que até ontem havia sido um possível futuro, hoje não passava de um brinquedo numa esfera de vidro. As imagens, então, no planejamento urbano, assumem diversos papéis que, se pensarmos historicamente, se transformam ao longo do tempo. Sabe-se que para estabelecer um plano para uma cidade, além de usar diferentes tipos de imagens, mapas, perspectivas, gráficos, esquemas, que eu estou mostrando aí uma série de imagens que trabalham aí, que aparecem nos projetos de imagem, as mesmas exercem papéis diversos, no sentido de que elas, ao fazerem parte de um determinado plano, estão presentes para permitir a compreensão dos mecanismos territoriais para que se possa ter diversas escolhas em termos de políticas públicas. Algumas imagens dão subsídios ao debate sobre essas políticas. Outras podem ter um papel pedagógico em relação às dinâmicas do espaço e aos objetivos do plano. Como Alverne e Musso falam, quando se referem à gestão democrática do espaço territorial francês, as imagens permitiram melhorar a gestão com diversas finalidades: convencer, debater, imaginar e partilhar. Entram nessas análises, já em meados do século, as transformações ligadas às representações gráficas, né? Especialmente o SIG, as imagens de satélite e outros. Google Earth, Street View, que começam a gerar novos tipos de imagens, algumas das quais se permite que se possa ter os espaços físicos convivendo com espaços virtuais e até mesmo o ciberespaço. Essas novas imagens pode ser que permitam outras dinâmicas de apropriação do espaço e de diálogo entre os diversos atores do planejamento. Mas, como diz Grata Lupe, não podemos nos contentar em uma visão tecnicista da relação entre as evoluções dos modos de expressão e do pensamento racional dos fatos sociais. A reflexão é, sem dúvida, afetada pela evolução dos meios de comunicação, mas ela também é produtora de uma demanda de expressão gráfica. Essa necessidade, por outro lado, tem precedido as mudanças técnicas recentes. Ole Soderson, em poucas palavras, historicizou a prática urbanística. Segundo ele, urbanismo é um saber, uma atividade prática, no qual as visualizações jogam um papel tanto central como singular. É suficiente para nos convencermos, interrogar a sua história ou o estatuto particular das imagens elaboradas pelos urbanistas contemporâneos. Essa disciplina, com efeito, se constituiu ao longo de sua história, em grande parte através do recurso aos instrumentos visuais. Na Renascença, o urbanismo moderno se instaura com a invenção do plano geométrico de Albert. Este cria um espaço racional e homogêneo de representação da cidade, permitindo o desenvolvimento de uma projetação urbana eficaz. O urbanismo se institucionaliza em seguida na virada dos séculos XIX e XX, elaborando representações da cidade, o plano diretor, o plano de zonamento, através das quais a evolução física e funcional do espaço urbano se torna previsível. Enfim, ele reforça sua coesão e sua autonomia no curso da primeira metade deste século, codificando e difundindo uma linguagem visual própria. As representações do espaço dos urbanistas estabelecem relações de correspondência bastante estreitas entre o mundo do papel e os mundos materiais que dele resultam. O uso de mapas, esses visa legitimar e convencer. Quando se fala de planejamento urbano, existem, ligado à dinâmica de seu funcionamento, diversas etapas. Em todas elas, as imagens estão presentes. Temos em síntese a forma de conceber o projeto, a análise, o anteprojeto e o plano propriamente dito. Segundo Patrícia Gabellini, em um texto de 1986 intitulado O Desenho do Plano, pode-se reconhecer alguns grupos de imagem que acompanham a prática urbana nessas diversas etapas. Um primeiro grupo se constitui de esboços, esquemas, mapas históricos, diagramas e fotografias. O segundo grupo
É constituído de tabelas analíticas, de planimetrias ligadas a assuntos específicos, topografia, infraestrutura, divisão administrativa, a cobertura vegetal, rede de serviços. E o terceiro é constituído das pranchas de projeto que irão prescrever as transformações na cidade. Nessas pranchas, que oferecem uma imagem do presente e do futuro, do ponto de partida e do percurso, se exprime a essência projetual do plano. Um estudo exaustivo sobre a representação visível na planificação deveria levar em conta esses três grupos, pois sua integração em um único discurso é essencial para a identificação de um texto urbanístico. Infelizmente, muitos desses materiais, que é os croquis iniciais dos planejadores, a gente acaba não tendo chance de acesso. Eles se perdem, são jogados no lixo na elaboração. A gente acaba tendo, e a maioria das imagens que eu vou mostrar aí, é as que difundem e divulgam os planos, né? Ou mesmo as imagens que servem para trabalhar com a lei. Essa Patrícia Gabellini, já lá em 86, propunha uma classificação dos planos, que para melhor exemplificar, eu vou usar uma pequena análise dos planos de Porto Alegre logo em seguida. É importante colocar que ela reforça o que tem estudado no sentido de que ela afirma que os desenhos de projeto urbano são vistos como texto, isto é, as unidades fundamentais de comunicação que têm uma coerência e um significado completo, que são possíveis de serem analisadas com símbolos de crença das pressuposições mais profundamente enraizadas acerca da maneira de entender o território e o papel do planejamento em um determinado período. No que concerne aos desenhos dos planos, ela vai mais além ao dizer que o plano é visto como uma coleção de textos verbais e visuais relativamente autônomos, que conjuntamente fazem parte de um conjunto mais complexo, que é o próprio plano diretor, que os contém e que estabelece relações entre eles, as quais enriquecem e redefinem o seu sentido. Isto é, o plano funciona como um macrotexto, verbal-visual, e assume uma identidade dentro da relação específica que se estabelece entre imagens e palavras. Nesse sentido, ela define e identifica dois tipos de plano que se distinguem pela forma como as imagens e as palavras se relacionam. O icônico, onde as imagens e as palavras estão integradas, e o convencional, onde as palavras e as imagens são iguais. Ela explicita o plano icônico ao dizer que os desenhos de projeto para os primeiros planos urbanos modernos é feito de uma conclusão e, em parte, de uma modificação do mapa ou topografia da Terra que mostra a situação existente. Ele apresenta poucos elementos novos em relação aos já escolhidos para o mapa básico. A estrutura que organiza e identifica o centro na cidade é obtida através do exame do que está planejado. Dá uma forma tangível à cidade do futuro, que muitas vezes é geometricamente reconhecível e fechada. Estabelece uma relação formal e não arbitrária com a futura cidade física e sua característica mais fundamental, que é mais facilmente compreendido por todos e não demanda o conhecimento de códigos muito especializados para sua compreensão. Já no tipo de convencional, o desenho de projeto é um mapa que identifica a área de aplicação das normas que não podem ser lidas sem a ajuda de uma chave em que os termos de referência estão definidos. A ideia é de que o mapa deve ser lido e não visto. A imagem é o meio utilizado para identificar o deslocamento espacial de operações permitidas ou proibidas, que seguem lógicas diversas usadas para identificar zonas homogêneas, seja por função ou por tipo de assentamento, ou por método de execução, ou pelo plano que deve ser realizado. As zonas podem se sobrepor ou coexistir, correr uma ao lado da outra e testemunhar diferentes concepções da organização urbana e territorial. Colorir ou utilizar linhas simples, que são usadas para indicar os objetivos funcionais da zona, podem servir para dar outros significados às diferenças que podem ser distinguidas no nível conceitual. Não aparecem no desenho, onde símbolos convencionais continuam a ser adotados, símbolos que contêm apenas um significado que pode ser descoberto apenas através dessa chave. Em relação aos planos da cidade, pode-se dizer que, por exemplo, o plano de melhoramentos e, de uma certa forma, o plano do Gladosh podem ser entendidos como icônicos. Eles pensam a cidade como um todo, né, e através quase de mapas.
sendo que o plano de melhoramentos era um plano quase que de uma mudança de estrutura viária e propostas de como a cidade deveria trabalhar. Já o plano de 59, a gente pode observar que ele tem características tanto do tipo icônico, porque ele também propõe um desenho de cidade, mas quanto do convencional, já que ele vai trabalhar, bem, aqui está a parte que mostra a parte de que ele trabalha o desenho icônico, né, tendo perspectivas e projetos mesmo de aparência da cidade, onde ele transforma e cria as perimetrais e dá a ideia de como a cidade funciona, como a parte que trata do desenho mais convencional, ou de hoje, em que ele cria códigos para a taxa de ocupação, né, e para outros códigos como índice de ocupação, índice de aproveitamento e outros mais, né. Os planos diretores mais atuais são mais próximos do tipo convencional. Neles, a forma do seu desenho torna mais difícil que se tenha uma visão abrangente do todo. Isso tem a ver, em parte, com um alto grau de fragmentação e com um grande número de signos e símbolos utilizados, mas, acima de tudo, ao fato de que o desenho tenta, em um espaço euclidiano, dar dimensão ao invisível, a práticas mais do que a procedimentos para o que condiciona a disposição física do território, mas que não o molda de forma pré-determinada. O objetivo explícito das expressões cartográficas é todo o grupo de objetivos de uso do controle das edificações, zoneamento de usos, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, alturas permitidas e recuos de jardim. Essa linguagem técnica dificulta ao leigo, ao cidadão comum, a discussão do planejamento da cidade, principalmente quando hoje a gente fala em termos de planejamento participativo, e o próprio Estatuto da Cidade obriga um plano participativo. Nesse sentido, como coloca a UADA, a vontade do cidadão de estar associado às decisões modifica o posicionamento relativo entre ele, o político e o urbanista no debate público no que diz respeito ao urbanismo. E, nesse sentido também, a utilização de uma linguagem comum e acessível é indispensável para a construção de um diálogo construtivo. Para isso, o estudo da representação visual do planejamento urbano é importante para que se tenha uma maior conscientização sobre a sua natureza específica dentro das questões mais amplas de planejamento e também sobre sua utilidade como meio de estimular um debate mais amplo. E aqui eu quero ainda mostrar só mais umas imagens aí do plano de 79, da evolução urbana, que falar um pouco mais das imagens, né? Aqui, ó, é uma parte do levantamento de como se deu a evolução urbana para justificar a questão do plano de 79, né, da sua abrangência. Aqui onde se estuda, ele mostra a estrutura de hierarquização e distribuição do espaço que ele estava criando, os equipamentos de lazer de uso permanente, áreas verdes, né. Aqui, ó, como o plano se apropria do mapa, criando símbolos, convenções, coloca setas, desenhos, e como ele se diferencia de um mapa de registro, numa certa forma, né? Aqui mostrando a estratégia da estruturação urbana, aqui mostrando a estratégia da qualificação ambiental, aqui nós já estamos no plano de 1999, que fala da questão ambiental, e que traz a questão do ambiental para dentro do planejamento da cidade. E assim, ó, como se cria... Não se fala só de mapas, né? Aqui está outra imagem, é um gráfico explicando como é que as interconexões das diretrizes de atuação na cidade e do plano de gestão atuam, mas a estratégia mesmo da qualificação ambiental, ainda a estratégia da promoção econômica, das várias coisas, lógico, não dá para entrar nos detalhes, aqui é só para ilustrar essa questão da importância das imagens. A estratégia, inclusive, de produção da cidade. Aqui que eles tentam tornar mais simples a leitura, né, de uma certa forma, generalizando o que o plano contempla, mostrando a divisão da cidade em áreas intensiva, área de interesse ambiental, área rarefeita, mostrando as áreas de planejamento, do próprio sistema de planejamento. E ainda aquela ideia que esse plano de 99 trouxe, a cidade rural-urbana, cidade xadrez, cidade radiocêntrica, cidade jardim, né? Todos esses conceitos de cidade que estão embutidas
dentro da história da cidade de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, com a ideia de algumas preservações, né? E ainda o modelo especial que fijaria. Aqui eu não consegui achar, não consegui pegar imagens da parte de zoneamento. Essa parte seria como se configuraria a parte mais detalhada, onde se aplica a parte de zoneamento, e que são quase códigos, que a gente precisa ler o código e ir lá num outro lugar para achar a chave de decifração da questão, o que complica uma leitura dinâmica só na imagem do plano, né? E aqui estamos já com planos trabalhando no geoprocessamento, né? Com outras formas e tal, e que também que a gente tem pensando em novas imagens, e temos que aportar essas novas técnicas para o planejamento, e ainda outras imagens, inclusive aqui, que eu acho bonito, para encerrar com essa imagem aqui da iluminação, que também ajuda a pensar a cidade, mostrando até pela iluminação as zonas mais densificadas e as zonas mais colocadas, e que é aquilo que eu falei aqui no final. É importante que a gente se conscientize dessas imagens, que elas também têm um discurso próprio, e que a gente tenha que pensar em imagens que tornem mais fácil o diálogo com o cidadão, para que a gente consiga realmente ter um planejamento que possa ser realmente participativo. Obrigada.